Querido povo de Deus, Jesus, aqui no nosso texto, ele é convidado para uma refeição na casa de um fariseu, um líder fanático daqueles que cumpriam todas as minúcias da lei do Antigo Testamento. E ele logo percebe que esse convite tem algo a mais. As pessoas o convidaram para observá-lo, quem sabe tentar incriminá-lo. Ele era alguém perigoso. Vocês sabem que os romanos haviam tomado conta do povo de Deus, colocando a sua lei, a sua taxação. E toda vez que um judeu juntava muitas pessoas ao seu redor, era perigoso, podia ser uma insurreição, podia ser um bando de guerrilheiros querendo atacar as guardas romanas, roubar-lhe as armas e coisas assim. Então toda a junção de pessoas não era bem vista pelos próprios judeus e muito menos pelos romanos. Então Jesus precisava ser parado. Os versículos que estão no meio dessa nossa leitura nos relatam Jesus curando um homem com problema de saúde num sábado e toda a discussão que vem acompanhada desse simples ato. E os fariseus, é claro, não trabalhavam no sábado, mas Jesus diz: olha, essa lei ela é estranha, porque se o teu boi ou o teu filho cair num fosso no sábado, você não vai socorrê-lo, você não vai tirá-lo de lá. Notem o fanatismo da lei. Então, no versículo 7 do nosso texto, nós vemos um Jesus que é observador. Ele vê como aquelas pessoas estão se portando durante a refeição e ele fica em choque. E isso porque na época de Jesus, e até hoje se faz parecido, você coloca nas suas refeições, quando você convida os seus amigos, uma mesa separada. Aquela mesa é para as pessoas ilustres. A mesa especial onde sentavam as pessoas mais importantes. E Jesus é um observador daquele momento, daquela refeição na casa daquele fariseu. E nessa refeição do nosso texto, as pessoas não estavam respeitando essa regra. E eles estavam sim sentando naquela mesa importante, naquela mesa proeminente. Então Jesus dá o seu ensinamento, os versículos 8 em diante: quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não se sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Obviamente, Jesus não estava simplesmente dando uma aula de etiqueta para essas pessoas, mas sim, ele já está comparando esta refeição com o reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que uma das principais qualidades da pessoa que se coloca ao serviço de Deus é a humildade. Quem quer seguir a Deus verdadeiramente não precisa preocupar-se com honras, com glória para si mesmo. Quem quiser ser o primeiro deve ficar por último lugar e servir a todos. Essa é a boa regra. Os convidados primeiro e depois nós os servimos. Então, em um outro momento, 2 discípulos de Jesus também chegaram a Jesus com uma discussão e disseram: mestre, é o seguinte, nós queremos que o Senhor nos coloque sentado no seu trono, eu à direita e ele à sua esquerda. A gente quer ficar pertinho de ti, a gente quer o melhor lugar, o lugar de honra. E Jesus percebeu a disputa entre eles, eles queriam um lugar de destaque. Mas Jesus diz: olha, entre vocês
Não deve ser assim. Quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e veio para dar a sua vida por muita gente. Olha que coisa bacana servir na igreja, servir em todos os momentos, assim como nós, uma grande porção de nós servimos no domingo passado. Nós fomos anfitriões, nós recebemos muita gente de muitos lugares e os servimos. Ficamos por último até na hora do almoço. Nem todos ficaram, alguns estavam com fome, mas essa é a boa regra. Primeiro a visita, depois nós por último. E assim nós chegamos nos nossos dias de hoje. E a frase, mas o que é que eu ganho com isso? Em tudo na vida nós temos que ter vantagem. Nós queremos vantagem, nós queremos lucro. O que eu ganho com isso em servir os outros? Então, o que é que eu ganho com isso? Isso perpassa todas as nossas ações. Nós sempre estamos atrás de uma vantagem. E tem que ser. Nós precisamos do lucro. Quem revende automóvel, ele compra por 10 e vende por 12. Quando a gente trabalha no final do ano, no mês, nós queremos o que é nosso. Que vantagem eu tenho? Então isso perpassa todas as nossas ações, toda a nossa vida. Nada se faz sem saber que proveito eu posso tirar disso. O nosso proveito na semana passada foi que depois de todo o trabalho realizado, a gente colocou a cabeça no travesseiro e como era gostoso dormir com a sensação do dever cumprido. Todos alimentados espiritual e fisicamente, tudo guardado ou quase tudo no seu lugar, muitas coisas sobraram, muitos víveres foram passados para frente e essa roda que é a igreja, ela é uma roda viva que não para nunca, continua rodando. Então, que tipo de proveito eu posso tirar? Muitas pessoas têm esse tipo de mentalidade que passou a fazer parte também da vida de muitas pessoas da fé. Então, inclusive, dentro de muitas igrejas, há as igrejas que prometem, olha, se você vier aqui, você vai ter esse tipo de vantagem, você nunca mais sofrerá, nunca mais ficará doente, você nunca mais perderá o seu emprego, você nunca mais ficará a pé, a tua casa vai ser um lar onde Jesus habita e nenhum mal chegará à tua casa. E a gente sabe que chega. A gente sabe que mesmo sendo cristão consagrado, nós vamos ter problemas e enfim nós vamos morrer. Então, quanto mais se oferece a Deus, mais benefício se recebe, dizem algumas igrejas. Ou seja, nós passamos a negociar com Deus. Já não somos pessoas aceitas pela fé, mas por aquilo que oferecemos a Deus. De certa forma, as pessoas tentam ter até mesmo o controle sobre Deus. No entanto, Deus nos aceita unicamente pela fé em Jesus Cristo. Porque nós somos pessoas aceitas por Deus, também podemos aceitar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Porque nós somos pessoas aceitas por Deus, é que nós podemos fazer algo bom e saudável. De nós deve brotar algo bom, porque nós somos aceitos por Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus age e o ser humano age apenas à ação de Deus. Deus age e o ser humano reage. E na verdade a lógica de Deus é diferente da nossa. Para Deus o amor vem antes do merecimento. Nós com frequência amamos alguém porque Ele nos amou, porque Ele nos deu algo, porque Ele nos cativou primeiro. Mas a lógica de Deus é diferente. Ele nos cativou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele se deu a si mesmo por nós primeiro. Ele foi ao nosso encontro nas águas do batismo, nos confirmou a nossa fé e nos fortalece com a sua palavra e com a Santa Ceia. Então, na verdade, a lógica de Deus é diferente da nossa. Ninguém precisa merecer o amor de Deus para ser amado por Ele. Antes, pelo contrário, quando tentamos merecer o amor de Deus, nós nos afastamos dele. A pergunta pelo que eu ganho com isso, comum nas trocas, nos negócios, o que eu ganho com isso, não tem lugar na nossa relação com Deus.
Deus não negocia conosco. Deus se doa por nós. Ele não quer nada de nós. Ele se doa por amor. Esse sentimento era o que Jesus desejou ensinar aos que estavam próximo dele, através deste exemplo. E por último, Jesus diz ao dono da festa quem ele deve convidar para uma refeição. E Jesus nos alerta para outro costume muito presente no nosso dia a dia: convidar quem um dia pode retribuir o convite, ajudar quem um dia pode retribuir a nossa ajuda. Isso, na verdade, não é se colocar a serviço do reino, mas não passa de uma atitude de troca, de conveniência. Nós, nesse final de semana passado, ajudamos entidades, ajudamos o hospital, ajudamos a Liga Feminina. Nós esperávamos nunca precisar deles, mas um dia, quem sabe, nós precisaremos. Todos nós já precisamos do hospital. Então, mais do que nunca, nós estamos na dimensão humana, ajudando a eles nos ajudar um dia. Ser gentil, ser amável, amar em primeiro, não receber nada em troca, dar ao invés de receber, porque melhor é dar do que receber. E eu quero terminar esse momento com uma ilustração. Quero falar sobre um agricultor que morava aqui perto da fronteira, o seu João. O seu João já havia conseguido por 3 anos seguidos a façanha de ser o maior produtor de milho por hectare da região onde ele morava. Ele chegou até a ser destaque no Globo Rural, ele chegou a ser destaque na televisão, ele chegou a ser destaque nas rádios regionais. Por 3 anos seguidos, então, ele ganhou o título de maior produtor de milho. E ele adquiriu o costume de compartilhar gratuitamente as melhores sementes de milho com os seus vizinhos. Ninguém entendia por quê. Um dia um repórter perguntou: fiquei sabendo, seu João, que o senhor compartilha as suas sementes boas com os seus vizinhos, as melhores sementes. Pensando nisso, o senhor não tem medo que daqui a pouco seus vizinhos lhe desbanquem e passam a ser os melhores produtores de milho? Aí o seu João disse assim: eu faço isso porque assim vou aumentando a minha produção. Você sabe que o vento tem a virtude de transladar, de transportar o pólen de um campo para o outro. Por isso, se os meus vizinhos cultivassem um milho de baixa qualidade, a polinização iria afetar a boa qualidade do meu próprio milho. Por isso, tenho muito interesse em que eles só plantem milho de boa qualidade. Assim, todos produzimos bastante e eu vou mantendo o meu título. Olha que coisa espetacular o seu João, que bela atitude. Mas, às vezes, as atitudes mais bonitas, as atitudes dignas de respeito e de aplauso, no fundo, são motivadas não porque o Evangelho tocou o coração nosso, mas pelo instinto de sobrevivência, por uma preocupação egoísta. Seu João não tinha problema nenhum em uma hora ou outra não ganhar mais o título de maior produtor de milho. Mas ele, distribuindo a sua semente, ele sabia que o milho dele sempre seria um milho espetacular. E é isso que Jesus realmente deseja para nós. É que a partir da nossa fé, da nossa boa semente, nós tenhamos humildade suficiente para agirmos com amor e com bondade para com as outras pessoas, sem qualquer pretensão. O Martinho Lutero já dizia que a pessoa cristã é livre de tudo e ao mesmo tempo é serva de todos, ou seja, serva de todos,
a partir da fé. Que nós possamos, de fato, colocar este ensinamento de Jesus em prática e Deus nos guie e abençoe sempre nessa tarefa. Fiquem com Deus. Esta semana Ele jamais os abandonará. Amém. Nós coloquemos de pé.